Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui com mais um dia da leitura da Bíblia e eu quero lhe perguntar, você já leu a sua Bíblia hoje? Já fez aí o seu plano de estudo? Como é que está aí esse processo? Hoje nós vamos entrar aqui no dia 62. Poxa, que legal, você está perseverando, chegou até aqui e vai prosseguir em nome do nosso Senhor Jesus, né? E hoje, antes de nós começarmos esta leitura aqui, eu queria lhe convidar você a ativar aí o seu sininho, compartilhar este vídeo, convidar outras pessoas a participar desse plano de leitura, que eu creio que está sendo edificante para a sua vida e vai continuar sendo edificante para a vida de outras pessoas, talvez discípulos, talvez aí membros da sua célula, talvez seus familiares. Então convide, é muito legal. E aí quando você ativa o seu sino, você recebe a notificação para estar compartilhando e recebendo os vídeos que são gravados aqui com acompanhamento dessa leitura. Tudo que nós vamos falar aqui é só para incitar aí no seu coração, aí a sua leitura, a ter um entendimento e uma interpretação ainda bem ampla, mais clara, mas eu vou deixar bem claro para você que é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que vai trazer uma revelação ao seu coração. Então, vamos lá para o nosso estudo hoje, do capítulo 5 de Levítico. Você vai perceber que aqui nessa leitura ele está falando muito assim a respeito de uma purificação. Antigamente, os pecados que eram cometidos pela sociedade, pelo ser humano, ele tinha uma maneira de ser purificado através do sacerdote, oferecendo sacrifício a Deus, sacrifício de animais, isso mesmo, animais. E aí havia a impureza do ser humano, quando ele tocava num cadáver, quando ele fazia alguma coisa errada, quando ele testemunhava algo e não falava a verdade, ele cometia um pecado. E aí ele precisava falar com o sacerdote. E esse sacerdote, representado por Deus, oferecia um sacrifício e trazia assim a purificação sobre a vida do ser humano. Claro que hoje tudo é diferente. Hoje nós temos aí, através da graça, o nosso Senhor Jesus, que Ele nos purifica de todo o pecado através do arrependimento. Mas é muito bom você ter esse entendimento, você compreender através aí da leitura do livro de Levítico como aconteciam as coisas antigamente. Era muito difícil o acesso ao perdão, não era muito fácil. Você tinha que ter lá a rolinha, tinha que ter lá o carneiro para oferecer em prol do seu pecado, do seu erro. Então, no capítulo 6 também, ele vai continuar falando das impurezas, e aqui no capítulo 6 ele vai dar umas especificações acerca da purificação do homem e da mulher, na parte de sangue. O tempo da mulher é quando ela fica nos seus dias, do homem quando ele é ferido e ele tem alguma lepra no corpo, para não contaminar outras pessoas. Quando você estiver lendo, você vai perceber que antigamente, nessa época especificamente, acontecia desta maneira. Então, a mulher, quando estava nos seus dias, ela estava impura. Onde ela sentava, onde ela estava, ninguém podia tocar porque também ficava impuro. E aí, acontecia da mesma forma. O sacerdote tinha que ir lá preparar o sacrifício a Deus para limpar aquilo ali, purificar. Era algo muito assim, hoje, nos dias de hoje, muito esquisito. Se você olhar, você vai pensar que é um ritual de macumba, mas claro que não é isso. Tudo já mudou hoje, tudo é mediante a graça, tudo é mediante agora a bênção do nosso Deus através do nosso Senhor Jesus. Então, naquela época, era separado as pessoas para fazer isso. Nós chamávamos na época, e a Bíblia chama de sacerdote. Na época de Moisés e Arão. Arão era o sacerdote que entrava dentro do templo, oferecia o sacrifício. E tem mais, quando você estiver lendo, você vai perceber que ao entrar no templo, tinha a maneira correta de entrar, tinha também a maneira de apresentar, porque o nosso Deus, ele era muito poderoso. E aí, se apresentasse da maneira errada, era consumido ali na presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança. Quando você lê todo esse capítulo, você vai ficar bem maravilhado com as coisas que Deus fazia naquela época. E aí demonstra muito o quanto o nosso Deus, ele ainda continua sendo poderoso. Mas a sua misericórdia ainda é maior agora através da vida do nosso Senhor Jesus. E para nós finalizarmos aqui, fecharmos com chave de ouro hoje a nossa leitura, eu vou ler aqui o Mateus
capítulo 9, o versículo aqui do 18 ao 38, quando ele vai contar muitas histórias, milagres extraordinários que Jesus operou ainda aqui na terra. Muitos milagres mesmo, não tem como nós relatarmos, mas no decorrer da leitura da Bíblia aí, durante o ano, você vai perceber muito no Novo Testamento quanto Jesus operou milagres nesta terra. E aí, dentro desse texto, nessa leitura do 18 ao 38, você vai enfatizar com você apenas um aqui, de uma mulher, né, que sofria, nós falamos lá no Levítico, né, dos fluxos de sangue, e era algo que incomodava muito na época, e essa mulher sofria, e ela teve que exercitar a sua fé, porque Jesus ele estava ali pregando o evangelho em meio a uma multidão de gente, e ela já tinha ouvido falar que esse mesmo Jesus operava milagres. Por ele, ela poderia ser curada. Então ela pensou, se eu conseguir tocar neste homem cheio de poder, eu serei curado. E ela foi, e ela conseguiu furar a barreira, ela conseguiu furar o limite, e ela toca em Jesus. E aí eu vou ler para você aqui o versículo, versículo 22, quando diz assim, ó: voltando-se Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Que bênção, que maravilha! Esse aí é o nosso Senhor Jesus que opera milagres. Então quando você estiver lendo, eu quero desde já declarar, né, se você tiver alguma enfermidade, Jesus vai operar na sua vida, vai lhe curar, vai curar todas as enfermidades, porque Ele, ainda naquela época, ainda nos dias de hoje, continua operando grandes milagres. Eu não sei qual é o problema, mas creia, quando você estiver chegando aí nessa leitura e de vários milagres, onde ele cura cego, onde ele traz audição ao surdo, creia que Deus também vai operar na sua vida com um grande milagre. Que Deus lhe abençoe, continue nesta fé, continue nesta leitura, continue progredindo em conhecer Jesus. Que Deus lhe abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.